noite a todos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que noite especial que temos para louvar e agradecer o nome do Senhor. E neste momento, onde nós vamos estar iniciando o culto desta noite, onde nós estamos dando toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso Senhor, a palavra nos diz em João 3,16, onde foi a missão do Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele nos diz assim, João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia, glória a Deus. E ele conseguiu, e ele fez, e hoje ele vive, hoje ele reina, e hoje nós podemos contemplar esse Deus, a esse Jesus, a esse Espírito Santo, que vive e nos trouxe vida e uma vida abundante para vivermos. Aleluia. E eu gostaria de orar neste momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu grande sacrifício por cada um de nós, por este grande amor que não podemos medir, Senhor. Não podemos nada comparar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então é motivo de muita gratidão. Tudo que nós agradecermos ao Senhor será pouco por tudo que o Senhor fez por nós. E ainda continua fazendo. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo falho, o Senhor continua a cada manhã renovando as suas misericórdias, o seu amor que não tem fim. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor está com os braços abertos para receber cada um de nós. Por isso, Senhor, recebe toda a nossa gratidão, não só hoje como um dia especial que comemoramos, uma data festiva, que comemoramos a sua ressurreição, a sua vitória, que foi tragada na cruz do Calvário, por cada um de nós, porque o Senhor não fez acepção de ninguém, Senhor. O Senhor ajudou o rico, o pobre, todos o Senhor resgatou. Por isso, Senhor, receba toda a nossa adoração neste dia e em todos os dias da nossa vida. Que a gente venha todos os dias, Senhor, reconhecer o seu sacrifício, Senhor. Que a gente não venha esquecer nunca, Senhor, tudo o que o Senhor faz por nós. E nós não servimos o Senhor pelo que o Senhor vai fazer, mas sim pelo que o Senhor já fez por nós, que foi a nossa salvação eterna. Porque estávamos separados do Senhor, mas o Senhor veio e entregou o seu Filho, sofreu, morreu a nossa morte para nos resgatar. Obrigado, Senhor. Receba este culto, receba essas vidas que estão aqui hoje na sua casa, receba as vidas que estão através da live, que o Senhor possa abençoá-los, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Nós vamos colocar um louvor. Hoje nós não estamos com o grupo de louvor, nós não estamos com o pastor André, com todos os irmãos que estão de férias. Eles entraram de férias agora na sexta-feira, vão ficar 10 dias, mas logo já vão estar de volta, em nome de Jesus. Mas é uma alegria a gente saber que eles puderam, estar também tendo esse tempo de descanso. Mas com certeza estão através da live conosco, amém? Então vamos entregar esse louvor ao Senhor, amém? Okay.
Nosso Senhor Jesus ressuscitou. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Podeis tomar assento, amada igreja. Não poderíamos deixar de louvar ao Senhor, né? Mesmo o grupo de louvor não estando aqui, que é umas férias merecidas, né? Mas nós não podemos perder a oportunidade de adorar o Senhor, que tomou a chave do inferno, tomou a chave da nossa morte e ressuscitou. E vive para que nós tenhamos vida em abundância. Louvado seja Deus. Eu gostaria também neste momento de adorar ao Senhor, orando pelos dízimos e pelas ofertas. Aquele que desejar fazer o seu dízimo, sua oferta através do e-mail, nós temos aqui na tela o QR Code, temos também atrás das cadeiras, e temos o e-mail da igreja, que é o Pix, comunidade-reidosreis@uol.com.br. Amém? Aqueles que desejarem, tomem sua mão. Vamos consagrar ao Senhor, né? Porque os irmãos, tem irmãos que nessa noite estão entregando o seu dízimo, sua oferta, e vamos pedir para o Senhor que Ele venha prosperar, né? Venha nos ajudar. E somente a consagração dEle, que tudo isso é possível para nós. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque temos condições, Senhor, de entregar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor já tem nos proporcionado. Neste momento, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, abençoar e colocar as Tuas mãos poderosas, estender as Suas mãos, Senhor, abrir portas, Senhor, para todos aqueles que neste momento estão entregando a sua vida ao Senhor, estão, Senhor, entregando os seus dízimos, suas ofertas, para que haja mantimento em sua casa. Nós precisamos, Senhor, dessa casa, dessas portas abertas, e nós sabemos, Senhor, que nós precisamos dos nossos irmãos para que venham contribuir para que isso permaneça. Então, Senhor, que o Senhor coloque no coração dessas pessoas, dessas vidas, o desejo de fazer a Tua vontade, de ser obediente à Tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, repreender o migrador, o devorador, o destruidor das nossas vidas, das nossas finanças, de tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. E que neste momento, eu peço ao Senhor, que o Senhor venha consagrar, abençoar todas essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Contribua sempre com muita alegria, né? Que é assim que o Senhor nos ensina. Nós devemos ter alegria em contribuir na casa do Senhor. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Vamos abrir a palavra no livro de João. Iniciamos o culto no livro de João 3, agora nós vamos para João 10. Nós vamos falar hoje sobre vida, né? Não vamos falar sobre morte, porque Jesus, Ele vive. Então vamos falar sobre vida. Isso não quer dizer que nós esquecemos do sacrifício do Senhor, muito pelo contrário. Todos os dias o Senhor nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança que Jesus nos deu foi quando Ele morreu a nossa morte na cruz. E aí foi possível a todos nós a vida. E Jesus é a expressão máxima da vida abundante. Mas não é qualquer vida, é a vida eterna. E só foi possível essa vida eterna porque Ele suportou a cruz, suportou aquilo que não era possível para os homens, mas era totalmente possível para Deus. E isso nos ensina que tudo pode estar difícil, mas tudo é possível para o Senhor. A nossa história, ela pode ser mudada a qualquer momento. Nossa situação, nossas adversidades pode ser mudada a qualquer momento, porque tudo para o Senhor é possível. Amém? João 10, a
a partir do verso 10. A palavra do Senhor nos diz: o ladrão, o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu, Jesus, o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, estamos diante da Tua palavra. Que o doce Espírito Santo possa conduzir nesta noite, neste momento, a minha vida, que tudo aquilo que nós viermos, Senhor, a falar, a expressar através da Tua mensagem, da Tua palavra, seja vinda do alto céu, porque se do alto céu o Senhor nos não for dado, nós não nada temos, não podemos fazer nada, porque nós somos somente os ramos, e o Senhor é a nossa videira verdadeira. Por isso, Senhor, nos abençoa nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. João 10:10, um verso bastante conhecido, uma palavra bastante conhecida. Aqui fala, o ladrão. O ladrão aqui representa o diabo, representa as coisas do mundo, tudo aquilo que rouba a atenção, rouba o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque nós sabemos que a vida que nós temos, ela só pode ser abundante e vivida na sua plenitude, se nós tivermos Jesus no nosso coração. E o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ressuscitou e nos deu, ele fala, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O diabo, nós sabemos que ele não existe misericórdia, não existe nada que vem de positivo, de algo que venha contribuir para o nosso bem, vindo do diabo e vindo do mundo. Nós sabemos que o propósito e o objetivo é único, ele não tem variação. O propósito dele é somente roubar, matar e destruir. Por que roubar? Porque o ladrão, ele vai, ele rouba, ele pega aquilo que não pertence a ele. Um ladrão, quando entra numa casa, ele entra facilmente, ele arromba aquela porta, ele destrói a janela, sem nenhuma misericórdia. Porque lá ele não trabalhou, ele não teve sacrifício para conquistar aquilo que está naquela casa. Então ele usa de maldade, muitos deles usam de maldade, arromba, sujam a casa e roubam tudo aquilo que te pertence.
tirar aquilo que ele está levando de uma pessoa. E o diabo, ele é exatamente isso, né? O que ele faz com a nossa vida. Ele vem roubar aquilo que Jesus conquistou na cruz, com sangue, com vergonha, com escarnecido, com muito sofrimento, para resgatar-nos novamente, porque nós estávamos separados de Deus, por causa do nosso pecado. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Ele veio e nos resgatou. Por quê? Porque o amor de Deus é infinito por nós. Não tem como nós medirmos o tamanho do amor por nós. E Ele é um Deus misericordioso. Mas o ladrão, aqui como nós estávamos falando, ele vem, ele rouba, né? Ele rouba, ele mata, ele destrói. O diabo, ele rouba a nossa vida, ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa vontade de viver, ele mata os nossos sonhos, os nossos projetos. É isso que o diabo vem fazer. E ele vem destruir a nossa fé. Porque se nós tivermos fé, né, tamanho de um grão de mostarda, nós podemos tudo e todas as coisas. Porque quando nós temos a fé, nós cremos em Deus, nós cremos no sacrifício, nós cremos que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então Ele quer o quê? Roubar a nossa vida. O mais importante do diabo não são as tuas coisas, são a tua vida. Por isso que Deus, Ele veio para dar vida, para dar essa vida abundante. E nós não devemos aceitar uma vida qualquer. Nós temos que querer essa vida que Ele nos entregou, tomar posse dessa vida que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Então não aceite menos que isso. Quando você estiver triste, você fala assim: não, eu não vou permitir, porque Jesus, Ele veio para me trazer a alegria, e Ele veio para me trazer a conquista, a vitória. Ele foi vitorioso, e Ele disse que nós poderíamos fazer coisas muito grandes, mesmo Ele não estando aqui. Mas o Espírito Santo que está em nós nos ajuda a nós conseguirmos. E o diabo, ele vem para tirar a nossa vida. E ele vem sem nenhuma vergonha, sem nenhuma misericórdia. Então nós temos que entender que o único que pode nos dar a vida que nós tanto queremos, uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida de tranquilidade, de você poder trabalhar, de você poder ter o sustento do teu suor, pagar as suas contas, somente Jesus pode proporcionar isso para nós. O diabo, o mundo não vai nos dar isso, mas Jesus Cristo, nós andando com Ele, nós podemos ter essa vida abundante. E essa vida abundante que Ele quer para nós, não é somente na nossa eternidade, quando Ele vir nos buscar, ou a morte vir tragar a nossa vida. É aqui já na terra, é vivendo aqui. Porque você imagina só, se nós formos viver uma vida feliz só na eternidade, é muito difícil. E Ele sabe disso, que nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter esperança. E Jesus é a nossa esperança, porque nós temos promessas. As promessas que estão na palavra de Deus é a nossa esperança. Então, por isso que nós temos que seguir somente aquele que pode dar essa vida para nós. Se nós queremos ter uma vida feliz, nós temos que seguir a Jesus, porque Ele fala abundantemente, abundância de vida. O que é isso? É você ter fartura, fartura de alegria, fartura de paz, fartura de sossego, fartura de todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus. A palavra prosperidade
como um objetivo de vida. E Jesus Cristo tem que ser o nosso primeiro projeto, a nossa primeira busca, para que todas as outras coisas venham ser acrescentadas na nossa vida. Ele diz em Mateus 6,33 que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. O seu reino tem que habitar em nós, né? O reino de Deus, ele tem que estar em nós. Então nós temos que buscar esse reino, para que esse reino venha estar dentro de nós, para nós vivermos todo dia uma vida abundante. Senão não é possível. Senão nós não vamos ter abundância, nós vamos ter uma vida média. E ele não fala na palavra dele que ele conquistou uma vida média para você. Ele fala que ele conquistou uma vida abundante, com fartura. Então é isso que nós temos que entender e receber do Senhor. Jesus, no versículo 11, ele nos diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem que somente faz isso por nós? Somente Jesus fez isso por nós. Só o seu grande amor, o grande amor de Deus fez por nós. Jesus é aquele que quer só o nosso bem. Ele nos deixou mandamentos, a palavra dele, para que a gente venha ter uma vida boa, para que a gente não venha a se cansar, que a gente não venha estar deprimido, que a gente não venha estar triste, para que você entenda que no mundo vamos passar por muitas aflições, mas ele diz: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci a cruz. Quando ele venceu a cruz, ele venceu a nossa morte eterna, que nós estávamos condenados por causa do pecado do Adão. Ele venceu as nossas doenças, que ele fala que ele levou tudo na cruz. Então, para Deus, um câncer, uma AIDS, uma doença que o médico desengana, não creia nisso, porque para Deus é possível ser revertido tudo isso, porque ele já deixou todas essas nossas enfermidades na cruz, e na cruz foi tudo findado, lá foi tudo morto, foi tudo esquecido, foi tudo retirado das nossas vidas, para que a gente pudesse ter essa esperança. E essa esperança nós temos quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós jejuamos, nós pedimos: Senhor, estamos passando por uma dificuldade muito grande, meu irmão está passando por um câncer, ou a minha família, ou eu. Senhor, reverte essa situação, tu podes, porque para ele nada é impossível. Então nós temos que trazer isso na nossa mente, porque é isso que nos dá esperança, né? Pelos nossos pecados, né? Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. Quem somos nós que continuamos ainda pecando? Ele sabe que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e não vamos deixar de ser nunca, porque essa perfeição ela só vai existir quando nós estivermos na eternidade, porque lá não vai entrar pecado, no céu não vai entrar pecado. Por isso que nós temos que nos arrepender, por isso que nós ministramos sempre que nós temos que nos arrepender dos nossos maus caminhos, porque nós sabemos que lá no céu não vai entrar pecado. Então nós temos que fazer isso aqui enquanto é tempo, né? E não perder a oportunidade, né? Não perder a oportunidade, porque nós estávamos separados, e Jesus ele veio como oportunidade, ele se entregou como oportunidade para nós, ele fez de livre e espontânea vontade para nós. Então nós podemos fazer isso para o Senhor, nós podemos servi-lo, nós podemos adorá-lo espontaneamente, por tudo que ele já fez por nós, não querendo algo em troca, mas nós sabemos que tudo que nós fazemos para o Senhor, ele sempre nos abençoa, nada fica
sem Ele pagar para nós. Nada o Senhor deixa de nos entregar em bênção, em galardão, de tudo aquilo que nós fazemos por Ele. Fazemos pelos seus filhos, fazemos pelas suas ovelhas. E Ele nos diz, né? E Ele afirma isso no verso 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele que abriu essa porta para que nós pudéssemos entrar nesse aprisco. Jesus morreu e vive e Ele abriu essa porta para que eu entrasse nesse lugar seguro. E esse lugar seguro, ele existe até hoje e vai existir eternamente. Só que quem deixa de ficar nesse lugar seguro, quem escolhe de sair desse lugar seguro, sou eu. Quando eu não desejo mais estar com Ele. Ele fala: eu sou a porta, eu que tenho a chave, eu que sou o acesso. Vem e fica neste lugar seguro. Jesus quer que você fique seguro. Ele não nos abandona, Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o Espírito Santo Consolador, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porque a nossa missão aqui na terra é somente falarmos da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que a gente faz quando a gente está trabalhando e fala do amor de Deus para uma pessoa. Ou a gente está em casa, alguém manda uma mensagem, ou quer conversar com você, você fala do Senhor. Nós temos que ser esse bom pastor que Ele quer que a gente seja. Porque o Espírito Santo Consolador, é Ele que vai convencer o homem. Ele que vai convencer o homem de abrir o seu coração e aquela palavra lançada por mim e por você, ele vai receber e vai aceitar para poder entrar nesse aprisco, para ficar nesse lugar seguro. E essa porta nos deu novamente esse livre acesso, porque nós não tínhamos mais esse acesso. E essa única porta que nos dá a vida, essa vida eterna, abundante, esse nosso bom pastor, Jesus Cristo, Ele é o único que pode nos conduzir para essa porta. Porque Ele é a própria porta, Ele é o próprio lugar, Ele é o próprio aprisco, Ele é o nosso abrigo, Ele é que deixa a gente debaixo das suas asas. É Ele que conduz a nós a essa vida eterna. Então, o nosso, vamos dizer, dever, a nossa obrigação, somente, é obedecer e aceitar essa porta. Quem que não quer ser feliz? Quem que não quer ter paz? Né? Uma pessoa que você vai falar e vai falar: não, eu não quero. Então, o único lugar que você pode receber essa paz, essa excelência de vida, é somente através dessa porta. E Ele ainda nos alerta, né? Jesus, Ele nos alerta, porque a palavra dEle é para nós um alerta, para nós não dispersarmos, que as suas ovelhas não venham se dispersar. No verso 12 Ele diz assim: o mercenário foge. Não, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Então o que Jesus aqui está falando para mim e para você? Cuidado com o ladrão, cuidado com o diabo, cuidado com a sua vontade, cuidado com o que o mundo está te oferecendo. Cuidado. O diabo, né, que é aqui o mau pastor, ele
vai continuar sempre te enganando. Ele vai te mostrar coisas que aos seus olhos, né, ao nosso entendimento, vai parecer coisas boas. Por isso que nós temos que estar alinhados com Deus. Nós temos que estar com essa comunhão com o Senhor, com esse entendimento e esse conhecimento que somente a palavra nos dá. Para que quando vir o mercenário, quando vir o ladrão enganador, você não caia na armadilha dele. Porque ele vem para destruir. Ele é o enganador e vai te direcionar para um lugar aonde vai ter choro e sofrimento. Porque é isso que ele vai fazer com você. Porque não é a ovelha dele. Ele não pagou um preço. Ele não teve sacrifício nenhum. Então você e eu, a gente não vale nada para ele. Não vale nada. E para Deus fala que nós valemos mais do que o mundo inteiro. Você imagina só que diferença. Você vale, nossa vida vale mais do que o mundo inteiro. Para o diabo nós não valemos nada. Não tem, sabe? Não se engane com o diabo, porque ele vai ver o lobo, a coisa ruim vir para a tua vida, a coisa ruim vai acontecer na tua vida. É a mesma coisa como se você estivesse na rua. Você vai atravessar uma rua, está vindo um carro, e você está distraído, e ele não vai te avisar que o carro vai te pegar. Muito pelo contrário, ele vai deixar o carro passar por cima de você. Ele vai deixar o carro te matar, te destruir, te arrebentar, você ficar no hospital lá sofrendo, dando angústia, depressão, porque a enfermidade traz isso para nós. É isso que ele faz. Então não se engane. E para a gente não ser enganado, para a gente não ver ser destruído, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E só nós conseguimos conhecer a Deus se nós tivermos comunhão com Ele. Se nós tivermos um convívio com Ele. Se nós tivermos todo dia um tempo com Ele. Como é que nós vamos conhecer uma pessoa se nós não andamos com ela? Você vai conhecer superficial, mas intimamente você não vai conhecer. Então é isso que nós precisamos. E quando você precisa de ajuda, né, esse mercenário, o que ele vai fazer? Ele vai te abandonar. Ele pode mostrar coisas boas para você, mas na hora que você cair naquela tentação, ele vai te abandonar, ele vai te largar, porque ele é mercenário, porque ele é ruim, ele é o mau pastor, porque ele é covarde. Ele vai fugir de você e vai deixar a gente se lascar, a gente ser destruído. É isso que o diabo faz. Ele não usa de nenhuma misericórdia. O que o desejo dele é nos separar de Deus, é nos separarmos dessa vida abundante que Jesus conquistou com sacrifício por mim e por você. É isso que ele vem fazer. Ele não tem piedade, ele não tem bondade, e jamais vai ter, porque ele não vai mudar. É assim que vai ser. Mas Jesus, mesmo a gente errando, né, a gente pecando, ele renova as misericórdias a cada manhã, e o seu amor também por nós. Então nós temos sempre, todo dia, a oportunidade de estarmos novamente na sua presença, e que a presença dele esteja conosco, que o seu reino reine em nós, que o Espírito Santo viva em nós. E esse mercenário, ele trabalha, né, ele só faz aquilo que é do seu interesse. O mercenário é isso, ele só faz o que ele tem interesse. E o interesse do diabo na nossa vida é somente matar, roubar e destruir. Essas três coisas. Não existe outra coisa que ele queira fazer. E é na nossa vida. É a nossa vida que ele quer. Ele quer destruir a nossa vida.
Mas é muito bom, né, nós trazermos à nossa memória a esperança que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é maravilhoso e Ele tem infinitamente mais de tudo que nós imaginamos, que nós pensamos, que nós pedimos, que nós desejamos. Ele tem para nos abençoar. E é maravilhoso, né, essa esperança que nós temos. E esse cuidado que Jesus tem conosco, o diabo jamais vai ter. Ele jamais vai dar importância para nós. Ele jamais vai dar importância no sacrifício que Jesus teve para nos resgatar. Ele jamais sofreu ou vai se humilhar, né, como Jesus se humilhou para conquistar a nossa vida, para nos resgatar para essa vida abundante. Porque Jesus, ele fala no verso 14, no verso 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele jamais vai ter cuidado com você. Ele jamais vai vir delicadamente com você e, sabe, sutilmente. Não. Ele vem, rouba, mata e destrói. Mas Jesus diz: eu sou o bom pastor. Só Ele é o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. É aquilo que eu falei: como é que eu vou conhecer uma pessoa se eu não convivo com ela? Se eu não tenho intimidade com ela? Eu preciso ter essa intimidade, andando, caminhando, tendo relacionamento com a igreja. Por que a igreja? Porque é a igreja onde nós falamos da palavra dele. Não somente na nossa casa, quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando nós oramos, né, nós temos também um relacionamento com Deus. Mas nós precisamos da igreja, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos de um bom pastor falando da sua palavra, para que a gente venha, né, continuar tendo essa esperança. Porque aqui, o que nós fazemos aqui? Nós pedimos a revelação do Espírito Santo da sua palavra. E aí ele traz entendimento de certas palavras que nós não conseguimos compreender somente. E aí Deus nos revela. E essa revelação que ele traz para mim e para você, né, que é a nossa vida abundante, nós conseguimos continuar prosseguindo. Mesmo tendo as dificuldades, mesmo em meio às nossas aflições, às nossas enfermidades, as lutas que temos individualmente, né, na nossa vida pessoal, aí a gente continua, a gente consegue prosseguir, porque a palavra revelada, ela traz a esperança para nós. Jesus é a nossa única esperança. E esse conhecimento que nós precisamos, não é somente um conhecimento intelectual, quando nós pegamos a palavra de Deus, né? Fala assim: eu vou estudar a palavra. Ele não quer só esse teu conhecimento intelectual. Ele quer um conhecimento que nós temos de intimidade. De eu falar e ele me ouvir, ele falar e eu ouvir. É esse relacionamento de amigo. Mas não é de um amigo qualquer, é de um amigo verdadeiro, que você sabe que com ele você tem toda a verdade. Não a verdade que você de repente deseja ouvir, mas é a verdade que liberta. Porque ele veio nos trazer a liberdade. E nós temos essa liberdade de viver. E nós precisamos dessa liberdade. Não vivermos uma vida de prisioneiro no nosso mundo, naquilo que nós achamos. Porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Jesus nos transforma. Jesus nos liberta. Nos livra, né, da religiosidade, daquilo que as igrejas impõem, daquilo que o mundo impõe. Nós temos que estar livres disso, irmãos. Nós precisamos estar libertos
libertos disso para viver uma vida abundante. A religião, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo aprisiona a gente. Então nós precisamos, que os nossos olhos venham ser abertos todos os dias. E o único que abre os nossos olhos verdadeiramente é Jesus. Então, eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer que eu preciso dele. Eu preciso entender que eu preciso crer naquilo que eu estou ouvindo aqui hoje. Eu preciso crer no sacrifício dele. Eu preciso crer que ele morreu a minha morte. Eu preciso crer que ele está vivo. E que a gente venha celebrar essa vida todos os dias. Viva uma vida, não uma vida morna, mas uma vida excelente, porque é isso que ele nos trouxe. E para isso eu preciso, ter esse entendimento, me arrepender dos meus maus caminhos, porque Jesus, ele vai vir um dia, voltar para buscar a amada igreja. Aqueles que não foram recolhidos pela morte, Jesus vai vir buscar, vai nos resgatar. Mas eu ainda tenho tempo de me arrepender, se eu ainda, não estou vivendo uma vida de acordo com o Senhor, de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais eu tenho essa vida abundante, mais eu tenho coisas maravilhosas vivendo, que são coisas entregues pelo Senhor, promessas que eu posso viver, entregues pelo Senhor para mim. Então, quanto mais eu estou perto da luz, mais eu consigo ver como eu preciso mudar, como eu preciso me arrepender do que eu estou fazendo, quando não agrada ao Senhor. E isso é muito bom para nós, irmãos. Isso não é sacrifício. Sacrifício foi o que Jesus fez. O que nós fazemos hoje, não existe sacrifício, porque ele falou que quando ele, ressuscitou, hoje nós podemos viver pela graça. O que é a graça? É favor imerecido. Nós não merecíamos o sacrifício, mas mesmo assim ele fez. Ele fez voluntariamente. Ele fez por amor. Não foi algo penoso para ele, mas ele fez por amor a nós. Então, se arrependa todos os dias. Volte-se aos braços do Senhor. Volte-se ao aprisco, onde é seguro para você e para mim. Volte-se a esse lugar. Busque cada dia a revelação de Cristo, através dessa intimidade que você pode ter com Ele. Busque coisas novas. Viva coisas novas com o Senhor. Viva coisas diferentes, coisas extraordinárias. Que é isso que Ele fez por nós. E Ele nos fala no verso 15: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Deus sabia que podia contar com Jesus. Deus sabia, porque Deus conhecia Jesus. Jesus conhecia a Deus. E Ele veio com uma missão, nada fácil, mas Ele cumpriu essa missão, porque Ele tinha amor por Deus, e Deus tinha amor por Ele, e Deus e Jesus tinham amor por nós, e Ele se entregou. Ele veio nessa missão com o único propósito de nos resgatar, e colocar essas ovelhas, que Ele chama nós de ovelhas, neste aprisco seguro, neste lugar seguro. E esse lugar seguro é para todos nós.
que não quiseram ficar neste lugar seguro. E aí, ele foi assunto ao céu e deixou o Espírito Santo, que vem convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Porque ele ainda deixou uma oportunidade para aqueles que ainda não aceitaram, aceitarem. Aqueles que ainda não ouviram a sua palavra, que é a palavra de vida eterna, ele deixou a oportunidade para essas vidas ainda ouvir a palavra e aceitar entrar por essa porta, que muitos acham estreita, mas é a única porta que nos leva para a eternidade. Então deixa Ele te conduzir, deixa Jesus te conduzir, deixa Ele te resgatar, deixa Ele levar você por este lugar seguro. E ainda Ele diz assim: ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Há muitas ovelhas que precisam ouvir. Seja esse bom pastor, seja essa pessoa que possa conduzi-la. Não é sacrifício, porque você não tem que convencer. Convencer uma pessoa, um ser humano, é coisa impossível. Não é impossível você convencer o outro a fazer aquilo que você quer? Você sabe que é o certo, você sabe que vai fazer bem para a pessoa, você lá está com o teu coração desejoso, você está com a melhor intenção, e aí você fala para a pessoa, de todo o teu coração, com todo fervor, aí a pessoa não aceita aquilo que você quer que ela aceite. E você sabe que ela vai tomar uma posição que vai levar ela para um lugar que vai trazer tristeza, choro para ela lá na frente. É assim às vezes que a gente fala com os filhos, né? A gente ensina, mostra o caminho, mas às vezes eles não aceitam e chega lá na frente, né? Vão ter aquele sofrimento, aí volta para você tudo machucado. É assim as ovelhas do Senhor. Não aceita a vontade dele, não aceita o que ele fala. Chega lá, o lobo pega, estraçalha, você vem todo machucado. Aí Jesus vem e passa de novo o bálsamo. Então existem essas ovelhas, irmãos, que depende do nós falarmos dela. Mesmo que você não consiga convencer, que nós não vamos convencer, porque não é o nosso papel fazer isso para o reino de Deus. O nosso papel é somente falar. Porque nós, graças a Deus, irmãos, eu falo isso porque, eu falo assim, graças a Deus nós temos o Espírito Santo. Porque o homem jamais vai conseguir convencer o outro homem. Jamais, mesmo que você tenha boa intenção. Isso é o Espírito Santo que vai fazer. Louvado seja Deus por isso. Que o Espírito Santo vai conduzir, né? Vai levar a Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai conduzir essas vidas para o aprisco, para esse lugar seguro. Esse lugar que nós precisamos estar, né? Então só seja esse bom pastor. Só fale de Jesus. O nosso papel é somente falar. Somente fazer a nossa parte. Cada um, no corpo de Cristo, tem uma parte, tem uma função. A cabeça tem uma função, o braço tem uma função, né? O coração tem uma função, a perna tem uma função. Cada um tem uma função. A nossa função, o nosso membro é abrir os nossos lábios e falar dessa vida que é Jesus Cristo. Verso 17, ele nos diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele deu a vida dele. Ele não foi morto por nós. Ele não foi morto pelos seus inimigos. Ele deu a vida dele para assumir a nossa vida, para que nós tivéssemos vida novamente, porque estávamos condenados. Ele fez isso porque ele ama o Pai e o Pai ama ele. Ele fez isso por amor de nós.
porque Ele deu a vida, né, por cada um de nós. Ele não escolheu o pobre, o rico, aquele que é mais obediente, aquele que é mais bonzinho, aquele que é menos bonzinho, não. Ele escolheu a todos. Ele dá a oportunidade todos os dias a todos nós a receber essa vida novamente, né? Ele está a todo tempo querendo nos conduzir, a todo tempo conduzir, né, para essa vida que nós todos queremos ter com o Senhor. E ele termina dizendo: ninguém a tira de mim, ninguém tirou a vida de Jesus, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A ordem, a ordenança que ele recebeu do Pai, que ele amava, que ele estava num lugar maravilhoso com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos. Ele deixou essa vida, né, para estar aqui conosco, nos ensinando, né, nos mostrando, nos deixando as suas promessas de uma vida melhor do que nós estávamos vivendo. Ele se entregou espontaneamente. Muitos acham que o diabo matou Jesus, que os inimigos de Jesus matou ele. Não, ele deu a vida dele espontaneamente, porque assim foi ordenado para ele. Deus deu essa ordem: você vai descer por aqueles pecadores, você vai morrer e você vai ressuscitar. E até o diabo que está naquele mundo, que está tomando todas aquelas vidas, você vai lá, você vai resgatar aquelas vidas, tomar a chave do inferno, porque o diabo, ele nem a chave da casa dele ele tem mais. Ele pisou na cabeça do diabo. Por isso nós podemos ter essa vida feliz, essa vida abundante. Ele foi lá e resgatou a cada um daqueles que o aceitaram, a cada um daqueles que se arrependeram. Então, nosso papel é somente receber, porque a autoridade máxima, irmãos, através desse versículo nós conseguimos compreender que a autoridade máxima estava em Jesus, a autoridade máxima estava em Deus. Ninguém fez nada daquilo que Deus falou. Nem o diabo pode com o Senhor. Nem ele sendo mal, ele pode fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, a autoridade máxima está com o Senhor. E o diabo sabe disso. E quando nós estamos com Deus, nós estamos debaixo dessa autoridade. E o diabo não pode fazer nada com você, a não ser que for permitido por Deus. Então, queira estar debaixo dessa autoridade, que é a autoridade máxima. Não queira ficar fora desse aprisco, desse lugar protegido, desse lugar maravilhoso, não somente no céu, mas aqui, nessa terra. Que você fique nesse aprisco, debaixo de tudo que o Senhor fez por mim e por você, porque Ele se entregou, Ele se doou por nós. Nós podemos fazer isso para o Senhor, nós podemos doar. Doe agora a sua vida para Jesus. Assim como Ele fez por você, faça por Ele. Mas faça espontaneamente, por amor, com nenhum sacrifício, por nenhum sacrifício. E hoje nós podemos viver essa liberdade, né? De viver sobre a graça de Deus. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso viver sobre a graça de Deus, não precisar de sacrifício, não precisar lá matar um novilho,
quando nós pecarmos. Você imagina só, quando eles tinham pecado, eles lá, né, tinham que se achegar a um sacerdote, levar um sacrifício que era um novilho, e não era qualquer novilho, para expiar, né, para tirar aquele pecado daquela pessoa. Hoje nós não precisamos de nada disso. Hoje nós temos o livre acesso com o Senhor, porque o véu foi rasgado. Antes somente os sacerdotes podiam se achegar a Deus, ouvir a Deus, falar com Deus. Hoje nós podemos. Nós temos esse livre acesso. Nós temos essa liberdade. Nós somos libertos, né, de ter esse acesso com o Senhor. Então, usufrua dessa abundância, desse acesso que você tem, sabe? Aproveite. É isso que o Senhor fala para nós. Aproveite a minha presença. Aproveite tudo isso que é para você, que eu fiz. Esse sacrifício foi por você, para você aproveitar de tudo isso. Mas o diabo, ele coloca na nossa mente, coloca na nossa vida, que nós não somos merecedores, que nós somos pecadores, que nós somos mesmo, irmão. Se nós for ver, a gente não merece mesmo. Mas Jesus falou assim: não, é para você. Você acha isso, você acha que você não merece, mas eu te amo, é para você. Usufrua disso. Somente aceite o meu amor. Só aceite a minha mão estendida para você. É isso que o Senhor fala para mim e para você. E hoje nós podemos, né, todos os dias da nossa vida, nós podemos comemorar a Páscoa, que é a vida de Jesus. É a vida que Jesus conquistou para nós. Todo dia nós temos Páscoa na nossa vida. Todo dia Jesus ressuscita na nossa vida. Todo dia nós podemos viver essa vida conquistada por Ele. Porque Ele entregou a vida dele. Só que Ele também, com essa autoridade, Ele reaveu essa vida. E hoje Ele está com Deus, à direita de Deus Pai. Com essa autoridade, Ele reaveu a vida dele. E Ele vive. E continua nos abençoando. Continua querendo amar a gente. Continua querendo nos abençoar todos os dias. Continua com aquela porta aberta, com aprisco, onde você tem água para você beber, onde você tem comida para você comer, onde você tem uma sombra para você descansar, aonde você tem um lugar para você dormir. É esse lugar que Ele quer para você. Pense nisso, irmãos. Não esqueça disso. Foi isso que Ele fez, que Ele faz por nós. Não esqueça da maravilhosa graça que Ele conquistou para mim e para você. Então essa intimidade, né, que tanto Ele fala para a gente ter com Ele, se permita ter essa intimidade com Ele todos os dias. Se permita, porque o Espírito Santo está aqui. Ele leva nossas orações com gemidos inexprimíveis, os nossos clamores, as nossas lutas, tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes, ao teu ver, você fala assim: nossa, mas é tão pequeno que eu preciso. Não vou incomodar o Senhor. Muito pelo contrário, irmãos. Ele sempre está pronto para te ouvir. Ele se alegra quando você conversa com Ele. Ele fica feliz, porque Ele quer te ouvir. Ele é teu amigo. E amigo gosta de ouvir o amigo. Amigo gosta de ter a companhia do amigo. Quando a gente ama um amigo, a gente quer estar presente. Tudo que a gente faz, a gente pensa nele. Eu vou fazer uma festa, eu vou fazer uma comida. Eu estou fazendo um almoço. Essa comida ele gosta. Sabe, a gente quer estar junto. Jesus quer estar com você todos os dias.
Não se esqueça disso. Hoje a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para entregar para a amada igreja é essa. Não esqueça desse amor. Não esqueça desse amor. Jesus nos ama tanto que chega a nos deixar até constrangido, né? Então receba esse amor hoje. Receba, porque você é muito importante para Deus. Se para algumas pessoas você não é importante, muitas pessoas não dão muita importância para você, lembre-se, você tem um Deus, um Jesus, que para você é muito importante para Ele. E Ele quer estar sempre com você. Se tem pessoas que às vezes não querem estar com você, Jesus Ele quer. E Jesus é suficiente para nós. Ele é tudo que nós precisamos. Porque é Ele que vai nos conduzir para a vida eterna. Andando com Ele, eu vou ser conduzido para a vida eterna. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. É com muito amor para cada um de vocês. Eu creio que veio do céu para nós. Amém? Vamos se colocar em pé, vamos orar. Depois a gente vai dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra de vida. Palavra essa que nós conhecemos, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que sempre o Senhor tem algo a mais para trazer ao nosso coração. E eu agradeço, Senhor, por essa vida abundante, por esse amor incondicional por nós. Esse amor que todos os dias quer estar conosco. Todos os dias o Senhor deseja estar conosco. Senhor, enche o nosso coração neste momento, Pai, de desejo, de vontade, de arrependimento, de estarmos junto com o Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, através dessa mensagem que o Senhor entregou a nós nesta noite, que o Senhor venha falar mais aos nossos corações. Traga mais revelação, Senhor, porque eu sei em nome de Jesus que o Senhor tem infinitas revelações para nós. Traga mais ao nosso coração. Que essa palavra que nos traz esperança todos os dias, ela venha arder como fogo em nós. Ela venha queimar em nós. Que a gente venha buscá-la, Senhor, com toda a sede do nosso coração. Que a gente venha deixar, Senhor, ser conduzida pelo Senhor neste aprisco. Que a gente venha estar dentro deste aprisco. Que o seu reino reine dentro de nós todos os dias. Que a sua vontade seja a nossa vontade. Que os nossos desejos sejam os desejos que venham do alto céu. Porque nós sabemos, Senhor, nós cremos e nós aprendemos que o Senhor é o bom pastor. O Senhor somente o Senhor pode conduzir as suas ovelhas, porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. E nós conhecemos a sua voz porque nós ouvimos de ti, Senhor. Nós ouvimos como o Senhor fala conosco, como são as suas mensagens, como são, Senhor, os seus ensinamentos, quais são os seus caminhos, Pai. Porque nós aprendemos de ti, porque nós ouvimos o Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser ovelhas rebeldes, que um dia estamos no aprisco, outro dia não queremos estar. Ô Senhor, destrói isso em nós, Senhor. Destrói esse lado ruim nosso, Senhor. Tira de nós, Senhor. Que a gente venha ser construído, Senhor, com um alicerce, que é Jesus Cristo, todos os dias, Senhor. Recebe-nos, Senhor, neste teu aprisco. Nos ajuda a conduzir outras ovelhas, Pai, que estão fora desse aprisco. Que a gente venha, Senhor, ser, Senhor, este bom pastor. Pessoas que conduzem e levam a pessoa, aplane os seus caminhos, Senhor. Que nós venhamos ser essas pessoas de amor, de bondade, de longanimidade. Que a gente venha ter os frutos do Espírito Santo, Senhor. Ô Paizinho querido, nos ajuda todos os dias. Traga ao nosso coração arrependimento, Senhor. Porque muitas vezes estamos em caminhos que não queremos sair dele.
e esse caminho vai nos levar à morte, Senhor. Mas nós não conseguimos arrepender e voltar para o aprisco. Gere em nós esse arrependimento, porque sabemos que se o Senhor não gerar em nós não conseguimos, Senhor. Nós somos muito falhos, a nossa carne é muito fraca, nós somos pecadores, nós estamos em processo, Senhor. Nós estamos num processo de edificação que o Senhor é o nosso construtor. E queremos, Senhor, que o Senhor continue construindo, mas que a gente venha construir com a mente do Senhor, com essa mente, Senhor, que busca a bondade, que busca o amor ao Senhor, que busca o amor ao Pai, que busca o amor à eternidade, Senhor. Porque essa vida é muito pouca, essa vida, Senhor, é muito pequena, é muito rápida, Senhor. São momentos só que o mundo às vezes apresenta, que a gente fica cego e a gente quer viver esses momentos que nos levam à destruição. Mas são momentos muito rápidos, Senhor, que às vezes levam-nos à morte eterna. Oh Jesus, abra nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra o nosso conhecimento, Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Eu te peço nessa noite. Eu te peço para cada vida que está aqui no teu aprisco, vidas que estão através da live, que também estão no teu aprisco, vidas que estão fora do teu aprisco. Oh Paizinho querido, nos ajuda a ser conosco, Senhor, ser conosco. Receba a nossa gratidão, Senhor, receba o nosso amor, recebe as nossas vidas e nos abençoa com as tuas mãos poderosas. Nos abençoa, Senhor, com toda a tua autoridade. Queremos estar sobre a tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz. Que Deus os abençoe e até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém?